Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que nós possamos estar debaixo da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amém, povo de Deus? Voltamos hoje com 3 minutos com Jesus. Eu estava na obra missionária, por esse motivo, não enviei ontem os vídeos como de costume, que são pessoas que eu tenho orado pela vida de cada uma de vocês, tenho colocado em minhas orações, amém? Mas hoje vou estar enviando como de costume. Que Deus abençoe e que vocês recebam na casa de vocês a palavra do Senhor, para que ilumine a vida de vocês. No livro de Romanos, capítulo 6, versículo 15, assim diz o Senhor. E então, havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça. Aleluia. De modo nenhum será que vocês não sabem que ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedece, seja do pecado, que leva à morte, ou da obediência, que conduz à justiça. Paulo diz aqui que nós, estamos aqui sujeitos àquilo que escolhemos. Se escolhemos viver no pecado, nós vamos estar na obediência dele. Mas se escolhemos o amor de Deus, a palavra do Senhor, então ela nos conduz à justiça, o amor de Deus. Aí ele diz no versículo 17, mas com a graça de Deus tem sido escravo do pecado, vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina a que foram entregues. E uma vez libertos do pecado, foram feitos servos da justiça. Falo em termos humanos, por causa das limitações de vocês. Veja que Paulo diz que somos limitados. Todo ser humano ele é limitado, ele tem suas limitações. E aqui ele adverte isso muito bem. Assim como oferece os seus membros para que foram escravos da impureza e da maldade que leva à maldade, assim oferece agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Vejam que lá atrás, em outrora, o nosso corpo era todos os nossos membros era exposto à disposição do pecado, escravizado a fazer a vontade do pecado. Mas hoje Paulo diz, que hoje nós fomos libertos pelo amor e a graça do Senhor Jesus e servimos o nosso corpo, os nossos membros, hoje é para a santificação, dele. Então ele diz, e porque quando vocês eram escravos do pecado, veja o que ele diz, vocês estavam livres em relação à justiça. Quando estávamos no pecado, escravizado nele, a gente se sentia livre no pecado, Livres em pecado. Então, a gente estava livre, ou seja, da justiça de Deus, mas preso ao pecado, porque a gente não queria saber da justiça de Deus. Não é verdade? Naquele tempo, que frutos vocês escolheram? Ele pergunta. Então, que fruto vocês escolheram? Quando vocês se achavam livres, vocês, quando eu falo nós, quando nós estávamos livres, achando que estavam livres, e aí ele pergunta, mas que frutos vocês escolheram de tudo isso, do tempo que vocês passaram lá? E aí ele diz, somente as coisas de que agora vocês se envergonham, porque hoje estamos na graça de Deus, nós nos envergonhamos do que fizemos lá atrás, do que a gente era lá atrás, porque o fim delas é morte. Então, o fim de tudo aquilo que a gente passou lá atrás, a gente vê que tudo aquilo era morte, aquilo não era uma santificação para a nossa vida, mas um fim para a nossa alma. E ele diz assim, agora, porém, libertos do pecado, o fruto que vocês escolhem hoje é para a santificação. E o fim, nesse caso, é a vida eterna. Aleluia, Jesus. Porque no 23 ele diz, porque o salário do pecado é a morte. Então vai nos levar à morte, porque a gente não vai conhecer a vida.
Quem está preso no pecado lá atrás, achando que está livre, mas está preso, porque está livre da justiça de Deus. Ele está achando que está livre, ele não quer viver a justiça de Deus. Então ele se acha livre. Ele se acha livre no coração dele, no pensamento dele. Ele está livre, ele não quer saber das coisas de Deus. Ele não quer saber de nada do Senhor. E ele se sente livre daquilo ali. Mas está preso, né? Está preso ali, ele não consegue sair do seu pecado. Aí Paulo diz, né? O salário do pecado é a morte. Vai morrer sem conhecer a graça de Deus. Vai morrer sem conhecer a justiça de Deus. Por isso que Paulo diz, o salário do pecado é a morte. Ele não verá a justiça de Deus. Mas o dom, aí ele diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso, meu irmão, que é um dom, é uma graça, é gratuito. Todo aquele que está preso no pecado, né, você tem o dom gratuito de Deus, de se você se arrepender, de você voltar para o Senhor, né, porque você veio dele. Foi ele que te mandou aqui na terra. Então, a vida que você tem, o ar que você respira, foi ele que te deu. Então, a tua vida é dele. Então, que você volte para quem te deu a vida, que você reconheça ele como a vida eterna. Aí você vai ter o dom gratuito de Deus, como diz aqui na palavra, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Aí você vem conhecer o dom gratuito da graça de Deus, e aí você vai ter uma salvação, uma vida eterna. Aí você vai ser livre, porque você estava preso ao pecado, seus olhos estavam fechados ao entendimento e ao conhecimento das coisas do Senhor. E aí Deus, ele tira todas as escamas dos seus olhos, do seu coração. E aí você começa a enxergar as maravilhas do Senhor. E aí a palavra diz que tu e tua casa serviremos ao Senhor. Porque é assim que vai acontecer, porque a palavra do Senhor vem nos dar isso. Então, em Isaías 30, versículo 18, diz assim, porque o Senhor é um Deus de equidade. Bem-aventurado todos os que por ele esperam. Então, que você possa esperar a glória de Deus na tua vida e que você possa se santificar, todos os teus membros do teu corpo, seja para o Senhor, teu Deus, que te gerou, que te criou e que você está na terra. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus, a sua vida, a sua família e o seu ministério. Tenho orado cada uma de vocês, por cada pessoa que eu mando vídeo. Compartilhe os vídeos, para que a palavra do Senhor, ela seja poderosamente na vida de outras pessoas. Mande para os seus amigos, pessoas que você conhece que está passando por dificuldade. Seja um evangelizador, seja um comunicador da palavra de Deus. Então compartilhe, para que a palavra de Deus seja anunciada em todos os confins da terra. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.